esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante e nosso trabalho vai fluindo. E cada um tem que lembrar assim que o nosso trabalho não é uma apresentação, é uma aula. Então a pessoa tem que disponibilizar um tempo dela para assistir uma aula. E é bem importante assim que muitas vezes o aluno acha que a matéria não tem importância. Toda matéria tem importância. A gente pode observar assim, quando no período de formação ali, jovens, que os pais davam tarefa, então o jovem não entendia aquela tarefa e pediam para executar bem feito, se não estava bem feita, pedia para fazer de novo. Esse jovem, depois que entrou na fase de amadurecido, essa jovem, aquilo que ela aprendeu lá atrás, aquilo que ele aprendeu lá atrás, ele usa hoje. O jeito, as maneiras. Então, a nossa aula é assim, a pessoa vai usar depois para ela mesma. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a oração. A oração é bem importante assim. É aquela condição que as tradições trazem, que é quantidade. Não é quantidade. Muitas vezes, um instante de alegria é uma oração. Um instante de sofrimento é uma oração. Entrou dentro da pessoa um instante de compreensão, de satisfação pela vida ou pelo sofrimento. E nós precisamos de lembrar assim, que quando nós pensamos, vamos construindo. Então tem pensamentos, tem os sentimentos e tem o ato. A oração é igual. Uma pessoa para fazer uma oração, ela tem que lembrar assim, que ela precisa de estar envolta com aquilo que ela está querendo. Pode ser uma oração de pedido, um sentimento de gratidão. Então tem que lembrar que podemos fazer oração também para outros. E o pedido vem daquela maneira assim, Se a gente dirige o pedido para o Altíssimo, pode acontecer desse pedido ser atendido, mas aquele que está querendo o benefício, que a gente está querendo que aquele receba o benefício, se ele não estiver envolto de uma pureza, aquele mensageiro que vai trazer o benefício não tem como atuar. Por isso que é bem interessante assim, independente de qualquer coisa, se a pessoa está ligada com pensamentos bons, também ela recebe influências boas, possibilitando a ela sair daquela situação, ter uma força para conviver com as limitações que vem apresentando na sua vida. A oração é muito importante assim, porque tem muitas pessoas que não estão interessadas em oração. Não tem importância. Tem importância se a pessoa quer ter um saber. Mas para ter o saber, a pessoa também tem que estar envolta em pureza. Porque todo saber teria que ser assim, envolto de pureza, para que a pessoa tivesse aquela condição bem importante que, numa sala de aula, aquele aluno que está interessado naquela matéria, ele compreende. Fica bem fácil assim da gente ir observando cursos técnicos. Pode ser de alimentação, pode ser um curso de mexer com material eletrônico. Aquele aluno que está interessado, ele assimila melhor aquelas informações. E que muitas vezes esse que está mais interessado, ele é contratado por aquela empresa que está dando o curso. Ele recebe também uma maneira diferente de conviver com aqueles que têm um conhecimento melhor. A oração é assim. Então, cada pessoa tem que estar envolta de uma condição de pureza, porque, independente de cada um de nós, em nossa volta, tem todos os tipos de pensamentos e de influências. É só observar assim se a pessoa tem interesse em conhecer determinados tipos de trabalho, ela vai tendo um segmento. E é bom a pessoa ir observando assim, que em pouco tempo
aquela função que aquela pessoa está tendo, ela sabe aonde vende o material, ela vai conhecendo pessoas que atuam com aquele material. A oração é igual. Então, a maneira que nós temos para viver melhor conosco mesmo é tendo pensamentos bons. E aquela maneira bem importante assim. Se a pessoa tem vontade de auxiliar uma pessoa, ela pode fazer esse trabalho. Fica bom para aquele que encontra numa condição de receber aquele auxílio. Tem que lembrar assim, que as leis que o Criador instituiu têm aquela condição de equilíbrio. Então a gente vai observando assim, a separação. Existe a separação. Aqueles alunos que são mais comportados, quando tem uma função para ser realizada, que precisa de elementos, esses é que vão representar aquele curso. Então aquelas horas extras daquele trabalho para aqueles jovens são os melhores. E muitas vezes aqueles que não são melhores, que não comportam de acordo, nem ficam sabendo que teve esse evento e que foram alguns para esse evento. E que muitas vezes, por serem novos, eles recebem a orientação para não comunicar com os outros. Então, a separação existe. A oração, dificilmente uma oração chega aos tronos do Altíssimo, Criador do mundo. Dificilmente. Porque nós não temos essa pureza que precisaríamos de ter. Então, quando uma pessoa fala que foi um milagre aquilo que aconteceu com a pessoa e o jeito que ela recebeu, a maneira da solução. Para isso, a pessoa teve e tem que encontrar-se com o sistema de pureza dentro dela. Então, na vida é assim. O conservar puro o foco dos pensamentos, a maneira dos atos, é que possibilita a pessoa ir compreendendo a maneira que existe de uma oração. E é bom a pessoa ir observando que todos os benefícios a pessoa tem que estar apta a receber. No caso daquele curso, daqueles jovens, foram selecionados alguns para fazer aquele evento. Aqueles que apresentavam uma melhor condição. Os outros nem ficaram sabendo. A oração é assim. Para nós recebermos os auxílios, nós temos que nos encontrarmos numa condição de pureza. Essa condição fica bem fácil assim da gente entender. Aquele aluno, na sala de aula, ele apresentou um interesse por aquelas informações que estavam sendo ministradas. Ele fez perguntas e o professor viu que ele tinha um pequeno conhecimento e o professor, no outro dia, leva para ele um material. Se ele continua interessado, comportando-se como precisa de comportar, ele recebe o material que foi levado para ele. Se ele não se encontra comportando-se de maneiras que precisa, e ele continua com aqueles que não têm interesse, aquele material levado para esse aluno não é entregue. É isso que nós precisamos de entender. Quer dizer que uma pessoa pode fazer uma oração para um outro, pode ser para um conhecido, pode ser para um filho, pode ser para uma outra pessoa. Mas se essa pessoa não se encontra com uma pureza dentro dela, aquele sistema de oração que é para aquela pessoa, para auxiliá-la, não tem como penetrar, não tem como beneficiá-la, porque os benefícios são assim, são determinações. Então pode ser um sofrimento, pode ser uma solução, pode ser uma outra coisa. Não tem como aproximar aquele mensageiro com aquela maneira de auxiliar aquele que foi pedido para esse uma oração. O benefício, a pessoa tem que lembrar assim, tem que partir dela. É isso que nós precisamos de entender. A mesma coisa acontece um ser humano com outro ser humano. Então um está fazendo um pedido e aquele que fez o pedido não tem costume bom. Ele prejudica o seu corpo físico com os costumes que ele tem.
Aquele que está querendo auxiliá-lo está sabendo que não pode dar dinheiro. Se dar dinheiro, vai prejudicá-lo, não vai auxiliá-lo, porque ele vai usar esse recurso para ficar menos qualificado ainda, porque quando nós prejudicamos o nosso corpo, nós diminuímos a nossa qualidade. Porque existe aquela coisa assim, né? O alimento é para poder as células do corpo ficarem nutridas e a pessoa poder contar com aquele corpo. Quando coloca na boca algo que prejudica a saúde, agora todo o sistema tem que trabalhar para tirar esse tipo de ingrediente que a pessoa colocou na boca. Porque se continua colocando esse tipo de ingrediente e o corpo não reage, então entra na corrente sanguínea e envenena o sistema. Então sai ferida no corpo, sai muitas maneiras assim. Então a pessoa tem mal-estar do processo digestivo, tem dificuldade para a respiração. Então, quer dizer, em vez de nutrir o corpo, fortalecê-lo, agora o corpo fica debilitado porque a energia que ele tem que tirar esse elemento estranho que foi colocado. Então, dar dinheiro para uma pessoa que tem costume que prejudica a saúde, não pode. É auxílio. Então, os auxílios também são assim. Do jeito que muitas pessoas pedem para o Criador auxílio, muitas vezes o auxílio é manifestado através do seu semelhante. É isso que nós precisamos de entender. Então, para ter um auxílio diferente, a pessoa tem que lembrar assim, ela tem que ter pureza. Não quer dizer que a pessoa tem que ser pura o dia inteiro, a vida inteira, mas instantes de pureza é suficiente também para receber uma compreensão. Fica bem fácil assim que muitas vezes a pessoa está fazendo um estudo e ela já fez esse estudo muitas outras vezes. Depois ela vê ali que tem uma palavra-chave que dá a ela uma conexão. Quer dizer que naquele instante, daquele estudo, a pessoa teve uma elevação e agora entrou para ela uma compreensão definindo aquela explanação. É isso que nós precisamos de entender. Um instante é suficiente para entrar uma clareza na vida da pessoa. Aquela oração que Jesus trouxe, o Pai Nosso. Então, precisamos de lembrar, sim, que aquela oração, dificilmente a gente consegue manter a pureza durante todo o período dessa oração. Então, a gente, depois que conclui, a gente vai observando que houve uma devagação. Então, os instantes de pureza, a pessoa tem que aproveitar para guardar dentro dela a maneira que precisa para ela mesma. Porque quando entra uma compreensão, entra para a vida da pessoa. Então, ela vai caminhando melhor durante a sua vida. Os instantes de compreensão, a pessoa tem que trabalhar a vida toda para ir tendo ela mesma. Porque quando a pessoa estuda um texto e ela procura guardar as palavras daquele texto, então ela vai andar como se fosse numa cancela, com aquelas palavras-chave. Mas quando ela entende o texto, ela pode fazer um outro texto melhor do que aquele anterior, porque ela compreendeu. Isso fica fácil assim da gente ouvir dois veteranos conversando sobre aquela função que eles executam. No trabalho que estão executando, um fala para o outro da maneira que ele está executando e o outro compreende. Depois a gente vê assim que muitas ferramentas foram desenvolvidas por esses que não estavam condicionados com aquilo que receberam. Então eles viram que existem maneiras diferentes de ter um manuseio com aquelas peças. Então eles inventaram a ferramenta para trabalhar naquele setor. É isso que nós precisamos de entender. A oração é assim, nos possibilitando uma elevação dentro de nós. Então, essa elevação quer dizer instantes de compreensão, mudança de perspectiva, porque fica fácil assim da gente observar assim. Muitos inventos que foram trazidos, as pessoas que trouxeram esses inventos
Muitos são pessoas comuns, donas de casa, que trabalhando ali naquelas funções, ela viu assim que se fizesse um determinado instrumento de determinada forma, facilitaria o trabalho. Então, essa ideia ela apresentou para outras pessoas. E aquele que produz viu que aquela ideia era benéfica e ele passou a produzir aquele instrumento. A oração é assim, para melhorarmos. Então, aqueles que trouxeram os inventos, eles mudaram o nível deles, dentro deles, tiveram uma elevação. É isso que nós precisamos de entender, ter essa elevação dentro de nós, para compreender a situação em que nós nos encontramos. Porque normalmente quem quer fazer uma oração, ele quer melhorar, ou ele quer melhorar aquele outro. Então, essa condição de elevarmos, para compreender aquela fase da vida que nós nos encontramos, quer dizer assim, essa mudança de fase de vida fica bem fácil da gente observar. As crianças pequenas, aqueles maiores, não querem ficar perto daqueles pequenos. Aqueles maiores um pouco, não querem ficar perto desses outros. E é bem interessante assim, porque na fase ali, aqueles maiorzinhos já querem mudar de fase. Mas aqueles que estão na outra fase já não querem ficar perto desses que estão querendo ficar na fase seguinte. Então, a naturalidade da mudança interna, é isso que nós precisamos de entender. No caso das crianças, quando tem aqueles tutores que têm um saber, então eles insistem para os maiores ficarem com os menores. Na nossa vida de compreensão dos ensinos, é o mesmo procedimento, que é aquela condição da construção da escada. Então, quer dizer, a mudança de grau interno. Então, vamos mudando de grau, mas vamos deixando os degraus que nós subimos, porque tem diferença. Aquele pai não é igual ao filho, aquele empregador não é igual ao empregado, aquele comandante não é igual ao comandado. Então, tem diferença de nível. Para essas funções, a gente vê que existe nível, mas dentro. É isso que nós precisamos de entender. Dentro também muda o nível, porque quando entra uma compreensão, quando entra uma maneira de fazer uma oração, de fazer um pedido, de ter um agradecimento, a pessoa mudou o nível dentro dela. Mas por ter mudado o nível, não quer dizer que a pessoa se encontra segura. É isso que nós precisamos de entender. Quer dizer que mudou, a pessoa tem que continuar naquela mudança, tem que continuar segurando a mudança feita e ampliando o seu saber, para que ela possa continuar tendo essa melhora dentro dela. Fica bem fácil assim da gente observar que a descida de dentro da pessoa existe, porque se a pessoa tem descuidos na vida, com coisas que prejudicam a saúde, ela conversa com qualquer pessoa sobre qualquer assunto sem importância e fica ali muito tempo conversando com aqueles, prejudicando a sua saúde e não tendo nenhum benefício. Então, por ter feito conquistas anteriores, a pessoa tem que segurar aquelas conquistas feitas. Fica bem fácil assim da gente ir observando as demarcações. Então, aquele que tem aquela propriedade, ele faz a demarcação da sua propriedade. E ele verifica periodicamente se aquelas demarcações continuam ainda fixa, porque pode acontecer de ter caído. Então, ele faz a verificação. Então, na nossa vida interna, o processo de oração é a mesma coisa. Então, para recebermos os auxílios, precisamos de nos encontrarmos naquela condição de pureza interna, para que os auxílios possam chegar até nós. E quando esse pedido é feito verdadeiramente, com aquele sentimento de pureza que existe, então vem um mensageiro nos auxiliar. Mas muitas vezes esse auxílio vem em mudanças. A pessoa então tem que sair mesmo do emprego, a pessoa tem que parar de gostar daquele outro,
a pessoa tem que mudar o costume de vida que ela tem. Então os auxílios também vêm dessa maneira. Muitas vezes a pessoa tem que mudar tudo. Porque no procedimento que está tendo, não tem como auxiliar. Mas se a pessoa muda tudo, então ela pode iniciar uma nova fase da vida. Isso tem uma passagem bem importante de uma mulher que caminha ao lado de Jesus o dia inteiro, falando da vida dela. Então, Jesus fala para ela assim que ela não pediu orientação, mas ele ia dar para ela uma orientação. Então ele fala para ela que é para ela mudar de cidade e não falar do passado dela e trabalhar de manhã até de noite. É isso o auxílio. Então uma oração é assim. A pessoa precisa de ver também como ela está procedendo na vida e como ela precisa de continuar tendo agora uma maneira diferente de ser. Isso fica bem claro assim, porque um costume que prejudica a saúde diminui o reflexo da vida da pessoa. Porque quando uma pessoa coloca o dedo na chapa quente, ela não pensa, ela tira aquele dedo imediatamente, numa rapidez que não passou pelo raciocínio. O centro motor atua junto com o instinto, numa velocidade muito superior à do raciocínio. Mas se a pessoa prejudica a si com costumes, então o reflexo dessa pessoa é menor. Então ela pensa assim que ela pode, mas com o reflexo menor, ela então não pode, porque precisaria, no caso de atravessar a rua, de correr ou de esperar mais um pouco. Mas com a diminuição do reflexo, a pessoa atravessa e acontece consequências. Auxílio. Como é que pode auxiliar a pessoa? Ela perdeu a condição do instinto de vida. A gente vai observando assim que o instinto da vida, de preservação da vida, é muito forte. Porque muitas vezes a gente conhece, por exemplo, um animal que foi atropelado, um cachorro, por exemplo, que é de conhecimento de alguns. E do jeito que o cachorro foi atropelado, precisa de amputar a perna. Então, aquele auxílio que aquele animal recebeu, ele continua sobrevivendo com as 3 patas. Quer dizer assim, tem auxílio de todas as maneiras. Então aquelas pessoas que viram aquele cão sendo atropelado, interessaram por aquele animal e possibilitaram que aquele animal continuasse a ter a vida, mesmo com 3 patas. Quer dizer que de todas as maneiras, a atuação do Criador se encontra presente com os seus mensageiros, de todas as maneiras. Agora o espírito humano tem que lembrar assim. Nós temos que caminharmos de acordo com a energia que flui do Criador. Quer dizer, que com as orientações, com a maneira de sermos, com aquela condição bem importante assim, né? De entrarmos no rio, se andamos contra a correnteza, nós não vamos longe. Mas se nosso processo é andar junto com a correnteza daquele rio, nós vamos chegar no destino que nós precisamos. Porque a própria correnteza vai nos auxiliando. Mas se nós fizermos o contrário das leis que o Criador instituiu, nós não caminhamos um período longo, que é o caso assim das consequências que existem quando a pessoa prejudica o seu corpo com aquilo que não pode, diminuindo a sua lucidez, os seus reflexos, com algo que prejudica a saúde. É bom a pessoa ir lembrando assim, né? Que todas as consequências, antes, a pessoa lembrava daquilo e via o malefício. Então ela foi trabalhando com a sua personalidade e aceitando as consequências. E a gente vai observando assim, o distanciamento da luz, a pessoa vai tendo os comportamentos errados e vai perdendo as referências, vai perdendo o olfato, o paladar, vai diminuindo a audição. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que a pessoa pode continuar naquele caminho prejudicando-se
mas em contrapartida ela vai tendo diminuição daquilo que nós temos necessidade, que é o instinto da vida. A oração é bem importante, a pessoa ir lembrando que dificilmente um ser humano consegue fazer com que sua oração chegue aos pés do Altíssimo, Criador dos mundos. Mas quando a pessoa tem instantes de lucidez, instante em que todo o seu ser se encontra voltado para aquilo que ela necessita, então ela recebe os auxílios. Que esses auxílios têm de muitas maneiras, de muitas importâncias, que pode ser para um conhecido, mas se aquele conhecido não se encontra numa condição de pureza, não tem como um mensageiro atuar auxiliando esse conhecido. Mas aquele que também não fez oração e que tem pensamentos nobres, polidos, que é coerente, ele também recebe das energias que existem na criação. Então, quer dizer assim, que nós temos a possibilidade de sermos beneficiados de todas as maneiras. Então, toda a época da nossa existência, nós tínhamos que lembrar assim, aquele que é coerente durante a vida, que nós conhecemos, que tem uma ponderação, que alimenta adequadamente e que tem pensamentos nobres, podemos observar que ele apresenta uma lucidez, uma saúde e apresenta mais rejuvenescido. Aquele outro que tem comportamentos que não é bom, que prejudica a saúde, ele tem diminuição de saúde e também apresenta mais idade do que tem. Então, nós temos muitas referências na nossa vida, dos nossos conhecidos. Então, nós temos que aprender e ver o que é bom para a minha vida. Aquela condição bem importante assim, que é toda a época da existência de uma pessoa. E nós, observando assim, vamos confirmando assim. Quando a pessoa constrói uma casa, o melhor material está na base. Na formação daquele corpo, o melhor alimento precisaria de ser. E lembrando que o melhor alimento normalmente é o mais barato. Então, não está relacionado a pessoa ter que comprar determinados alimentos caros. Ela tem que desenvolver conhecimentos de alimentos para ela e para aqueles que ela quer auxiliar. É isso que é bem importante assim. A vida nos apresenta tudo o que nós precisamos. A oração, cada um tem que lembrar assim, que muitos não têm costume de fazer a oração, não tem importância. Mas tem importância o jeito que nós pensamos, o jeito que nós sentimos. Quando nós estamos com os nossos pensamentos junto com os nossos sentimentos, numa condição de pureza, os auxílios fluem para nós. Isso é bem importante assim. Então, se a pessoa quer sair da situação em que ela se encontra, ela precisa de fazer o trabalho de manter puro o foco dos seus pensamentos. O livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essas orientações. É a pessoa que tem que fazer o trabalho de ter o conhecimento. A diferença de uma pessoa para outra é a que tem o saber e a que não tem o saber. A que tem a perspectiva da sua vida interna e aquele que anda descuidado. Então, aquela condição bem importante é que a pessoa precisa de observar o que vai ser bom para a sua vida. E qual o procedimento que ela precisa de continuar tendo para continuar evoluindo. Então, toda a época da nossa existência, nós não podemos nos acomodarmos. É isso que é importante. Então, quando uma pessoa fica acomodada, ela perde aquilo que ela precisa, que é o seu instinto de vida. Estuda o livro Na Luz da Verdade.